Muito boa noite, amigos do Fluminense, etc. Terça-feira, 12 de julho de 2011, está no ar o programa Fluminense em Debate, com o apoio da UniTV, da Universidade Federal Fluminense. Nós temos hoje alguns assuntos para tratar na pauta. Primeiramente, óbvio, o Fla-Flu, em que o Fluminense foi derrotado pelo Flamengo pelo placar de 1-0. Vamos tratar também da questão do que o Fluminense precisa para poder disputar o título, aonde nós poderíamos chegar com o time atual. Vamos falar um pouco sobre as contratações, o que está sendo especulado, o que é e o que não é necessário. E vamos voltar a falar do assunto Conca. Conca, que foi especulado na semana passada, que o salário dele seria de 2 milhões, caiu para 1,5 milhão, e a imprensa noticiou, se não me engano, no sábado, que o salário do Conca seria de 900 mil. Então, nós vamos abordar também esse tema. Então, eu gostaria, primeiramente, que os nossos amigos, Marcelo Vieira, o Edu, boa noite, cavalheiros, dessem o boa noite. Qual seria o destaque de vocês nessa segunda-feira meio triste, mas que a gente não pode perder a esperança? Boa noite, Savioli, boa noite, Edu, boa noite você, torcedor tricolor. Estamos todos tristes, né? Perder um Fla-Flu, um dia subsequente do Fla-Flu é complicado, é difícil, mas é aquilo, né? A gente viu um time do Fluminense que esteve melhor postado em campo, foi um time que demonstrou melhor dinâmica no jogo. Eu considerei que o Fluminense até jogou melhor que o Flamengo, parou um pouco no Felipe, e nós não tivemos também o Mariano, que estava suspenso, e com isso limitou as nossas ações ofensivas, e inclusive o Conca também já fez falta. Mas isso aí é só um destaque inicial, já vou passar a palavra para o Edu e depois a gente aprofunda um pouco mais a respeito desses assuntos. É contigo mesmo, Edu Rocha. Boa noite, mesa do Fluminense, etc. Boa noite, tricolores, boa noite, não tricolores. O destaque é o Fla-Flu, é o assunto que a gente vai falar mais aqui. E um Fla-Flu que, apesar de ter derrotado, de termos sido derrotado e desse 1-0 extremamente injusto, ele teve muitas coisas positivas e aponta para um caminho melhor do que eu estava esperando sem o Conca. Está com você, Savioli. Bom, eu particularmente eu fiquei esperançoso de um lado e preocupado de outro. Esperançoso porque eu vi um Fluminense bem organizado taticamente, um time que mostrou padrão de jogo, um time, inclusive, que encurralou o Flamengo em boa parte do jogo, principalmente no segundo tempo, quando nós precisávamos do gol, estávamos perdendo, e preocupado por quê? Para mim, esse time bom, bem organizado, é um time de meio de tabela. O que vocês acham? Eu concordo com você que esse time que jogou ontem no Fla-Flu, ele é um time de meio de tabela, mas vai depender muito em relação ao que a gente vai esperar na volta do Mariano, que vai fazer uma diferença também, que vinha jogando bem nas duas últimas partidas, voltou a ser aquele Mariano que a gente gostava de ver atuar, principalmente no ano passado e ano retrasado, e também com o Deco, né? Porque o Deco, ele joga 3 jogos bem, se machuca, só que o preparador físico do Abel já chegou no Fluminense e já teve a compreensão de que o Deco tem que ter um trabalho diferenciado. Então, quem sabe, com esse trabalho diferenciado que o Deco vai receber agora, a gente vai ter essa possibilidade de ter um meia diferenciado ali no meio de campo, e com isso o Fluminense volte a disputar pela parte de cima. O resultado de ontem não é temeroso nem tanto pelo resultado, mas realmente porque o time do Fluminense foi um time mais preso mesmo, foi um time com maior dificuldade de criação de jogadas, e realmente ontem é um time de meio de tabela. Edu, você concorda com isso? O Fluminense é time de meio de tabela, dá para chegar um pouquinho mais longe com o que nós temos hoje? Não, permita-me discordar, amigo Vieira. Eu acho que o Fluminense ele jogou contra o time, em termos de resultados até agora, é o segundo melhor do Brasileirão, que é o Flamengo. Jogou muito melhor que o Flamengo, encurralou o Flamengo no campo dele, botou o Flamengo para jogar como time pequeno. O Flamengo, se não me engano, teve 2 chances reais de gol no jogo inteiro, fez uma. O Fluminense teve 2 possíveis pênaltis a favor, teve uma agressão, o Ayrton bateu em quem quis e quem não quis, uma agressão na cara do árbitro. Eu só vi o vídeo da agressão depois que eu já tinha escrito minha coluna, senão teria dado destaque muito maior.
Então esse Fluminense jogou muito melhor do que o segundo melhor time do campeonato, pelo menos em resultados. Eu acho que o Flamengo não tem sido um bom time dentro de campo. Ontem foi massacrado em campo e nós não conseguimos finalizar, simplesmente não conseguimos botar a bola para dentro. Então o futebol tem dessas coisas. Ganha quem botou a bola na rede, o Flamengo ganhou, teve vários porém nessa vitória, e se eu tivesse imagina que tenha descido um marciano aqui na Terra ontem, fosse direto para o Engenhão e assistisse só esse Fla-Flu, e você perguntasse para o marciano, olha, faltam 29 rodadas, tá? Esse time está X pontos na frente do outro. Em qual dos dois você apostaria para nas próximas 29 rodadas, ou seja, quase 90 pontos em jogo, qual você apostaria que vai chegar na frente? 99% dos marcianos vão votar no Fluminense. Olha, eu concordo contigo. Concordo que o Fluminense, não digo nem que talvez que o Fluminense seja melhor que o Flamengo. O Fluminense jogou melhor ontem. Mas a posição na tabela do Flamengo, de todos os times que hoje estão no G4, não digo só o Flamengo não, mas Flamengo e Palmeiras, dos times que estão no G4, eles estão numa posição, para mim, enganadora. Tá? Só não acho que o Fluminense esteja com essa posição enganadora. Eu acho que o Fluminense meio de tabela, por enquanto. É claro, se o Deco voltar e apresentar o futebol que ele vinha apresentando, tudo bem. Agora a gente tem que ver uma outra questão. Nós não temos reservas. Ou seja, se nós voltarmos para aquele esquema, aquele famoso 2-4-3-1 ou 4-2-3-1 segundo o Vieira, né, se nós voltarmos para esse esquema, né, nós não temos uma reserva. Ou seja, se machucar o Souza, se machucar o Marquinhos, se machucar o Deco, a gente tem que mudar o esquema novamente. Então, eu acho que, em função disso, a situação é preocupante. O que você acha, Marcelo? Perfeito. Só complementando um pouco o que o Edu vinha falando, eu digo que se eu fosse o marciano que chegasse na Terra, eu ia apostar no Flamengo porque ele tinha um senhor de preto ali no meio que estava jogando pelo Flamengo. Então você tinha um a mais em campo. Eu não entendia as regras do futebol e ia pensar que ele estava atuando pelo clube da Gávea. Se tem um time que joga com 15 e o outro joga com 11, não, com 14. Tem um time que joga com 14 e o outro joga com 11, é natural que quem joga com 14 ganhe, né? Exatamente. Então eu tenderia a votar no Flamengo só por isso, entendeu? Porque tinha um cara de preto ali no meio de campo, porque pelo jogo realmente o Fluminense jogou melhor. Mas eu tenho a percepção, Edu, que o Fluminense, ele não quis falar que foi o Fluminense de ontem. Eu quis falar que é o Fluminense, quer dizer, desculpa, Leitor, eu me confundi, de vez em quando tem um pouco de falha nossa, né? Mas o Fluminense que eu estava me referindo era ao Fluminense de ontem, entendeu? Esse Fluminense de ontem não brigaria por uma condição superior. Já com o Mariano e com o Deco, eu acho que o Fluminense pode sim até brigar por uma parte mais elevada na tabela, sem problema algum. Entendeu? Eu acho que o Fluminense tem capacidade, mas vai depender muito do Deco, porque a gente falta um gênio no meio de campo que essa vaga ficou em aberto por causa do Conca. Entendeu? Eu vejo o seguinte, por exemplo, se você pegar o time que jogou a partida contra o Atlético Paranaense, contra o Avaí, né, no 2-4-3-1 ou 4-2-3-1, né, você tinha o Conca ali, o Deco entrando no lugar do Conca, ele supre aquela zona em que o Conca atuava. Eu acho que até o time não perderia nada. Até porque o Deco também tem aquela condição de chegar mais à frente e finalizar. Não fez muitos gols desde que jogou o Fluminense, mas você mesmo acompanha o treinamento, né, e você vê que a gente sabe que o Deco ele tem essa condição de chegar. Diga-se de passagem, o Deco ele já treinou na semana passada e no coletivo ele foi muito bem. Ele foi o mesmo Deco que a gente gostaria que ele fosse, que ele vinha sendo nos últimos jogos do Fluminense. Então, é uma esperança. O Deco ele está bem. É só saber se ele vai conseguir ter uma sequência no Fluminense. O que nós precisamos, o que não? Quem e quantos nós precisamos contratar, Edu? Para a gente poder... É claro, pelo que você falou, você não considera que o Fluminense tenha condições de chegar ao título, mas de chegar a alguma coisa um pouco acima do meio da tabela. Mas para chegar ao título, o que você acha que é necessário? Não, eu considero que o Fluminense tem condições de chegar ao título, sim. Tem que lembrar que ontem a gente jogou quase que um time misto, né? Perdemos de uma vez só. O Conca até já não vai mais poder ser contado porque ele deixou de ser jogador, mas jogamos aí Mariano, Conca, Deco e Fred, né? Tivemos que fazer mais esse favor para a seleção brasileira. O Fred estava lá, salvou o Brasil, não estava aqui, não salvou o Fluminense. Mas, olhando no longo prazo, eu acho que a gente vai ter time para brigar pelo brasileiro, sim. Até com esse de ontem, esse jogou com o Flamengo, estava praticamente completo, ou não? Jogou com o Flamengo praticamente completo
E foi muito melhor que o Flamengo, que é o segundo melhor time em resultados do Brasileiro. Então, quero primeiro dar os parabéns também para o Vieira aqui. Ele falou certíssimo. Se o Marciano assistisse aquilo, sem explicarem para ele o que era futebol, ele ia falar, não, esse aqui tem 14, que são 11 mais 3 de preto, e o outro não coisa. Mas se você explicar para o Marciano que aqueles 3 ali tem que ser neutros, que vai prevalecer no longo prazo que cada time jogou, ele ia apostar no Fluminense. Realmente, se não explicasse nada, ele ia falar, não, aquele ali joga com 14. Então, voltando ao time do Fluminense, tem umas peças, acho que a gente tem que botar um centroavante de ofício, mais um, para ter no elenco, não para substituir. Você não acha que tendo o Fred e o Rafael Moura já não é suficiente? A gente não precisa mais de um... Um atacante para suprir os 2 centroavantes que a gente já tem. E no meio, o meio fica incógnita do Deco. Se o Deco voltar e jogar a maioria dos jogos, não precisa de mais nada além do Deco jogando bola. Ele vai suprir o que o Conca não jogou esse ano, né? A gente perdeu o Conca, mas em poucas partidas ele foi o Conca. Então, mas a gente jogou com os melhores e contra o Corinthians também não foi uma péssima atuação nossa, ao contrário, foi até boa, contra o Flamengo também. Eu acho que futebol às vezes tem isso. Você pega uma fase jogando mal e ganha jogo, e uma fase jogando bem e não ganha. E aí tem que uma liga, um raio cósmico, algo vai fazer refletir nos resultados o que o Fluminense tem feito como desempenho, como performance. Vieira, com os nomes que estão sendo especulados por aí, a gente ouve na imprensa. Obviamente, o Sobis é uma tentativa já confirmada pelo Abel Braga. Né? Agora surgiu o nome do Lincoln, do Palmeiras, inclusive as notícias já são bem avançadas de que ele já estaria se desligando, que teria deixado de atuar na última partida, porque já teria alguma coisa. Enfim, temeridade, né? Tem muito teria. Agora, Rafael Sobis, ele vem para reforçar o time ou o departamento médico? O Sobis eu tenho um crédito com o Sobis, não sei porque eu tenho, mas o Sobis por ter tido uma história mais no futebol, chegou aí para a seleção brasileira, foi importante nos Jogos de Libertadores e foi muito bem com o Abel, e eu acho que o técnico é importante nesse momento para poder recuperar um jogador. Eu acredito que o Sobis poderia render frutos para o Fluminense. Agora, em relação ao Lincoln, ele fez um muito bom campeonato paulista até hoje só. Então eu realmente não levo muita fé no Lincoln. Foi ano passado? Foi no campeonato retrasado. Não lembro se foi no passado ou foi no retrasado. Eu lembro de um campeonato paulista que o Lincoln foi muito bem. Eu não lembro de uma grande atuação desse rapaz, já faz muito tempo. Não, ele é até um bom jogador, mas é que ele também fica reforçando o departamento médico do Palmeiras o tempo todo. Então, realmente, eu não confio na contratação do Lincoln, mas eu também não sei até que ponto isso é verdade. Eu não sei se a gente vai realmente ter o Lincoln no nosso elenco. O Sobis, a gente sabe que existe uma grande probabilidade, até porque o Abel já declarou que quer muito contar com o Sobis no Fluminense. Agora, o Lincoln acho que é pura especulação. Acho que vem sim mais gente, palpite, como eu digo, não é informação, mas eu acho que vem mais gente de peso para poder complementar esse elenco, até porque tem informações de que a Unimed está mais bem ajustada assim, com a diretoria do clube, então imagina-se que ela vai fazer o investimento, até porque deixou de pagar um alto salário do Conca. Só para poder esclarecer, só para poder fechar a pauta do Fla-Flu, eu queria só deixar claro que o Diogo, na verdade, ele até fez uma boa atuação, ele teve bem, mas o Fluminense ficou preso porque ele já tem um Carlinhos que não está num momento muito bom pelo lado esquerdo, ele ainda está recuperando seu físico. O Diogo, no lado direito, ele ficou preso à marcação do Ronaldinho, mas o Diogo não é nenhum brilho assim individual na hora de subir ao ataque. Quando você não tem 2 laterais de extrema categoria e você ainda perde o seu número 1, o seu jogador principal, que seria ali na armação, que seria o Conca, ficou muito sobrecarregado o Souza, até porque o Marquinhos não fez uma boa partida. Com isso, o Fluminense acabou ficando um time previsível. Jogou melhor os primeiros 25 minutos porque fez uma marcação-pressão do Flamengo absurda, o Flamengo ficou confuso e acabou abrindo espaço para isso acontecer. Fora isso, por isso que a gente quer muito contar com o Deco e o Mariano para poder fazer alguma análise sobre como esse time vai se portar daqui para frente. Olha, eu até achei que o Diogo foi muito bem, inclusive o Diogo chegou no ataque, participou, inclusive talvez de um dos lances mais perigosos, que foi aquela bola que o Marquinhos ajeitou com o peito para o Ciro, e o Ciro não conseguiu finalizar, a bola pererecou na frente dele, ele não, infelizmente, se aquela bola entra, talvez a história do jogo tivesse sido outra. Agora eu queria que você, Edu, que você falasse de um outro tema. 1 minuto só para você agora dissertar sobre isso. A questão da torcida. O que aconteceu com a torcida do Fluminense? Não aparece de jeito nenhum. Eu acho que a torcida ela sente o cheiro do time, do resultado.
Então, ela começa a comparecer antes do time, quando ela sente que o time vai melhorar, ela tem um pressentimento, uma premonição. Quando ela sente que o time vai melhorar, ela começa a ir e empurra o time para melhorar e o time empurra a torcida. Agora e essa você me deixa preocupado falando essa isso. Liga time-torcida está faltando. Essa liga time-torcida, com 6 meses, já completamos 6 meses de muito mais decepções do que alegrias, em função de todos os ajustes que o Fluminense está tendo, as novas forças estão se acomodando. Então perdeu, está todo mundo meio assim. O que é o Fluminense? É o poderoso campeão do ano passado ou é mais um corredor aí que a gente não sabe o quanto apostar nele? Então acho que está faltando a liga time-torcida, o time não está empolgando a torcida, e eu acho que é isso que falta. A torcida, com todos os defeitos de engenhão, etc., perda de ídolo e tal, não é para ter um comparecimento tão baixo. O público pagante, se não me engano, ontem foi 18 mil, não é isso? Eu diria que 12 mil rubro-negros e 6 mil tricolores, eu chutaria isso. Não sei se está justo. Vocês concordam ou não? Olha, eu não sei se está justo, porque realmente eu não estava no estádio. Mas para mim está baixo, né? 6 mil pessoas no Fla-Flu. Eu fui criado assim, indo... Qualquer Fla-Flu tinha 10 mil pessoas. Eu vou deixar você voltar no tema, mas é que o nosso tempo já se encerrou e nós voltamos daqui a pouco. Fluminense, etc., o tricolor em primeiro lugar.